honrada e com muita tristeza que ocupo o grande expediente para registrar o passamento de um grande intelectual, pesquisador, economista, sociólogo, que fundou o Partido dos Trabalhadores e que na noite de ontem faleceu em São Paulo, que é o companheiro Paul Singer, que é pai também de um sociólogo, de um grande intelectual, que é André Singer. Nesse sentido, eu quero colocar um pouco da sua biografia. Ele é judeu, nasceu na Áustria e, por perseguição, em 1940, a sua família, que era de pequenos comerciantes, vem para o Brasil. Ele tem 8 anos de idade e aí ele vai, na adolescência, estudar na escola Getúlio Vargas, eletrotécnica, né? E vai ser metalúrgico. Ele passa 4 anos como metalúrgico. Ele vai ser a grande liderança da greve de 1953, né? Que começa com os metalúrgicos, mas para toda a indústria paulista por um mês. Foi uma das maiores greves desse país. É uma greve histórica e foi liderada pelo companheiro Paul Singer. Ele consegue a cidadania brasileira em 54. E em 1959 ele termina o curso de economia na USP. E aí, em 1960, ele já ingressa como professor. Daí ele faz toda a sua carreira, doutorado, que aí o seu doutorado vai ser na área da sociologia. Ele vai fazer toda a sua carreira na USP, só que em 1969, assim como outros professores da USP, ele foi aposentado compulsoriamente pela ditadura militar. Aí eles vão fundar um centro de estudo e pesquisa, que eles vão se contrapor, né, ao regime militar. Nesse sentido, a sua tese na Faculdade de Filosofia e Letras Humanas da Universidade de São Paulo, a sua tese de origem é o desenvolvimento econômico e evolução urbana, sob a orientação do professor Florestan Fernandes. E, bom, toda a sua produção intelectual, eu estava aqui dialogando com o deputado Garibaldi. Primeiro, sempre foi a preocupação com as camadas populares e sua identidade com as camadas populares. Então, sempre foi no sentido de traduzir a linguagem do economês para os operários, para os trabalhadores, entender uma linguagem mais popular, né? Um dos seus primeiros livros, exatamente, da década de 70, é sobre a economia, criticando o economês e explicando para a gente como é que é movida a economia, né? Os elementos fundamentais de uma economia. E aí ele começa a estudar território, né? A dinâmica de uma população, e ele vai ser o secretário de Planejamento de Luiz Erundina, em 1989. Depois, no governo Lula, ele vai ser professor da PUC, mas só passa 4 anos na PUC. E no governo Lula, ele é convidado pelo companheiro Lula para ser o secretário-geral da Economia Solidária. Então, é o Paul Singer que vai implementar toda a política da economia solidária, toda a política de incentivo ao associativismo, ao cooperativismo, a política, na verdade, de uma economia alternativa para os pequenos e micros empresários, produtores, camponeses e toda essa rede, né, que hoje nós temos. E os seus últimos escritos exatamente sobre a economia solidária. Ele, em 2011, trabalhando com o governo federal como secretário nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho, ele apresentou suas ideias respeitando os bancos comunitários. E Singer acredita que esses bancos são os instrumentos para a erradicação da miséria, né? Ele é um dos que estimulou. Aqui em Sergipe tem alguns bancos credenciados, inclusive em Japaratuba é um dos que eu tive informações, mas eu acho que não, a partir, né, do golpe, então, foi totalmente desarticulado. E, infelizmente, hoje o nosso companheiro, fundador do partido, que com 86 anos deixou aqui a terra, é exatamente no dia que está completando 2 anos do impeachment da companheira Dilma e que começa a mudar todo o cenário econômico, social e político desse país. E o retrocesso, né, e as medidas de exceção que toda a população brasileira está a enfrentar. Principalmente as forças progressistas, as forças de esquerda, de uma forma especial o Partido dos Trabalhadores. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.